Quem controla o mundo? A pergunta parece grande demais para ter resposta, mas presta atenção no caminho que ela toma aqui. Começa num clube fechado de bilionários que se reúne uma vez por ano. Passa por uma terra oca embaixo do Mato Grosso e termina num quarto, com um homem sozinho, gravando um ritual que ninguém mandou ele fazer. Não é sobre quem manda, é sobre onde a gente decide acreditar. E os Illuminati, eles mandam no mundo? Os Illuminati, cara, os Illuminati hoje em dia são os bilionários. Mas eles se chamam de Illuminati? Não. Eles são... O que seriam os Illuminati são os bilionários, tu tá dizendo? Você já ouviu falar num grupo chamado Bilderberg Group? Não. Não, essa é uma sociedade secreta mesmo, que são, acho que, os 50 maiores bilionários do mundo que se reúnem, literal, uma vez por ano. Você pode até pesquisar Bilderberg Group, para discutir o rumo do mundo. Tem o príncipe da Arábia Saudita nessa porra? Deve ter, cara. Tem Provavelmente. que ter, porque se não tiver... Mas ninguém sabe o que acontece lá dentro. Tem as reuniões que o pessoal já mostrou, mas pelos relatos, eles real decidem, a gente tem inteligência artificial agora, né? Segundo a lenda, né, que eu não gosto de puxar para conspiração, a IA que a gente tem hoje já seria disponibilizada 10 anos atrás, que eles teriam acesso. E aí eles decidem a frequência e a velocidade que vão distribuir para o público, sabe? Segundo a história. Ou pode ser só um grupo econômico também. Mas cara, não duvido não, né? Pois é, cara. Só que não são pessoal. Nesse caso não tem nada de místico, né? Nesse caso estamos falando de dinheiro, de controle. É tudo, né? Sobre dinheiro e controle na prática. Verdade. Tipo assim, nos altos graus, normalmente os praticantes sérios que estudam o esoterismo praticam magia, estudam várias sociedades secretas, aquela coisa do Crowley, o TO, etc. E é um pessoal que pratica mesmo, faz todo tipo, desde a Quimbanda, que é um braço mais barra pesada da Umbanda. Eles praticam e tem a galera, os magos, né? Que eu brinco. Mas, na prática, é tudo sobre dinheiro. Sobre dinheiro e poder e status. Todas essas, inclusive as outras brasileiras, as escolas de filosofia. Você tem Eubiose, já vou falar? Não. Nova Acrópole, Provida, e tem mais um tanto que toda hora a galera me manda e fala, já ouviu falar nesse grupo aqui do sul do Brasil? Não, tá na minha lista agora, tem uma listinha de vários para investigar. E todos seguem a mesma fórmula, e é uma coisa de realmente manipulação para alguém ficar rico. Para nessa ideia por um segundo. O convidado não fala de reptiliano sentado num trono. Ele fala de nomes reais, de um grupo que existe, que se reúne de verdade. 50 dos maiores do planeta, uma sala fechada, uma vez por ano. Ninguém sabe o que se decide lá dentro. E aí entra a parte que ele mesmo chama de lenda. A de que a tecnologia que chega até você foi segurada por anos. Ele apresenta como alegação. Você decide o peso. Entendi, assim, esse é o fim das coisas na ideia geral. Mas também com um viés místico, porque a galera que entrou tá querendo, eu vou estudar telepatia. E a galera realmente pensa, do Provida, por exemplo, eles fazem, aula de telepatia, e eu já ouvi relatos de gente que falam que funciona. Aula de telepatia? Fica se encarando, você tá sentadinho assim, isso da Rosa Cruz, na verdade. Você fica sentadinho lá meditando, pessoa na sua frente, você vai encarar a nuca da pessoa. Aí a pessoa vai olhar pra trás. É isso. Ou telecinese. Eles fazem... ensinam supostamente telecinese também. E todos usam essa mesma lógica de projeção astral. A eubiose é muito engraçada. Que eles acreditam que a Terra é oca. E debaixo do Mato Grosso... especificamente do Mato Grosso, de um lugar chamado Nova Chavantina, teria uma entrada para a Terra Oca que levaria para Agartha, Atlantis e algum outro. E nesses continentes teriam criaturas lá que seriam os... Nossa, tem os reptilianos na historinha deles, mas também tem os Anunnaki, sabe? Cara, entendi. Não sei se você já ouviu falar nos Anunnaki. Já, mas é tudo ET isso daí, né? É uns ET a eubiose de dentro. É meio que ET, a eubiose, que eles se comunicariam telepaticamente com a gente. Eu já escutei umas teorias de Terra Oca que lá dentro é tipo um livreto dos caras lá dos Adventistas do Sétimo Dia. Não é esses caras? Quem é os caras que ficam dando livreto pros outros na rua? Não é Adventista, não. Putz, esqueci o nome. Você diz aquele desenho que mostra como é que funcionaria? Os caras que chegam... Testemunho de Jeová. Que tem um leão, um cara de gravata, sim. Né? Uma árvore frondosa, né? Um troço mais fantástico, assim. E atrai, galera. O brasileiro gosta de
o Brasil é muito bizarro, porque a gente é um país extremamente católico, mas a galera acredita nos esoterismos, tipo, pula ondinha, puxa tarô, pede pra fazer oferenda. E a gente gosta de puxar de outras religiões, que é um sincretismo, que chama, né? Nosso catolicismo é uma misturinha. Isso é muito legal até. É mesmo. E aí, mas a gente tava falando... Ai, meu bracinho, calma aí. A gente tava falando antes... a gente tava falando dos presidentes e tal do Brasil, como a maçonaria tá em baixa agora e tudo mais. Sim. E aí eu te perguntei sobre outras sociedades que são maneiras, né? Tu falou que os Illuminati são os bilionários de hoje. Na minha teoria, né? Cara, tu acompanha os movimentos que esses caras fazem? Deixa eu pensar, da maçonaria agora eu tô acompanhando a parte política porque eu tô curioso. Mas... dos bilionários... Porque, assim, do que eles estão fazendo de interessante do joguinho de poder brasileiro. Do joguinho de poder dentro da loja dele, dentro da competição deles, que eu achei divertido. No poder brasileiro são ralé, né? Tem político que é maçom, mas sim. Só porque sim. Só porque sim. Daqueles caras que só assina com 3 pontinhos. Temer é maçom, Mourão era maçom, Mas o Temer é foda, vai. Devia ser foda, pelo menos. Ele foi evoluído pro grau 33 de cara, subiu do 3 pro... usaram hack pra ele. Normalmente esse pessoal que sobe... Por quê? Porque ele virou vice-presidente e eles falaram, pô, vamos te subir pra você virar grão-mestre. E eles sobem de cara. Repara na virada. Até agora era dinheiro e poder, coisa terrena. Agora a conversa desce pro místico. Escolas que ensinam telepatia sentado, encarando a nuca de alguém. Uma entrada pra terra oca debaixo do Mato Grosso, que levaria a Agartha, a reptilianos, aos Anunnaki. Pode ser folclore, pode ser fantasia de quem quer pertencer a algo, mas segura essa palavra, Anunnaki. Porque ela é a isca que traz muita gente pra dentro dessas ordens. Então tem gente que pula nível, às vezes, algumas lojas se você pagar por fora. Porque é o seguinte, você subir de nível é um jogo pay to win que você paga a prestação. Você junta as prestações e paga de cara, o cara te sobe, você assim, conversar com o tesoureiro, conversar com o mestre e tal. Mas assim, o que você ganha fazendo isso? Você ganha um roupãozinho e se diz acima dos outros. Você já podia ler o livro inteiro. Exatamente. Mas ler o livro não é a vivência, que é a história dos caras. Sabe por que eles são tão apaixonados com isso? O cara de meia idade, acima do peso, tá cansado da família, o trabalho é chato. A maioria desses caras é esses caras. Brancos, assim, 90% se for pegar, são homens brancos de meia idade. Normalmente acima do peso um pouquinho. Mas enfim. E o cara tá cansado, e é o motivo que ele tem pra sair de casa. Porque os amigos dele estão lá, eles fazem jantares depois, que bebem pra caramba, e se divertem zoando um ao outro. Eles fazem as piadinhas que eu faço, eles fazem entre si. E quando você ofende a única coisa que tira o cara de casa, ele leva pro âmago, porque é como se eu estivesse atacando ele, especificamente. Então, é meio que por isso que o sujeito entra. É um jeito de socializar. Igual o meu Discord é meu ciclo social atualmente. São todos meus amigos e contatos estão lá. Então é como se o Discord fosse minha maçonaria. Entendi. E eu até entendo esse lado sincero, né? Bonito, cara, sair de casa, fugir um pouquinho da família pra fazer um negócio místico, jogar um RPG de mesa. É basicamente isso, né? Vou sair de casa um sábado pra jogar D&D, é legal pra caraca. Eu já fiz muito isso. Agora a história vira pro chão. Sai o Anunnaki. Entra a prestação. Porque o convidado diz uma coisa desconfortável. No poder brasileiro, a maçonaria estaria em baixa. E o político que é maçom muitas vezes é de fachada. Um grau altíssimo dado na marra, porque virou útil. Se isso te soa menos mágico e mais burocrático, é exatamente esse o ponto. O segredo, às vezes, é só um carimbo. Tu já se interessou de entrar pra uma sociedade qualquer dessas? Eu tenho muita curiosidade pela Rosa Cruz, porque eu sou apaixonadinho neles. Só porque eles são bonzinhos. Porque eles são gente boa, mas tem várias que eu tenho curiosidade. Eu até entrei em uma que chama Dragons Rouge, que é uma barra pesada de mão esquerda. A mão esquerda é não angelical, né? Seria satânico. Eu entrei nessa pra vazar o material deles, porque não tinha disponibilizado online e eu queria o material iniciático. Eu entrei lá e eu tô... Como é que faz pra entrar? Tem tudo um procedimento ou os caras te convidam? Como é que... Não, você pode aplicar. Vai entrar no site? Exatamente. Você entra no site, eles pedem meio que um currículo inteiro de você, da sua vida, seu histórico e tal. Contar sobre si, sua profissão, suas práticas espirituais.
Aí eu mandei o GPT fazer um negócio lá, um currículo desse pra passar o negócio. Passou 3, 4 semanas e falaram, beleza, tá aprovado. Tu já é esquisito mesmo, o cara te olha assim, caralho, esse moleque é esquisito. Exatamente. E é um pessoal gringo, normalmente, eles são europeus, tem núcleos no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, é muito pequenininho. Tá. Mas eles provavelmente não conheceram o meu trabalho na época e me aceitaram, falou, paga aí 70 euros e tá dentro. E aí você tem que fazer as aulinhas deles, né? O que ensina de maneiro? Ah, cara, você tem que fazer. É tudo meditação. Tá. Você desenhar uns sigilos, né? Que são representações visuais de alguma entidade. Aí você medita olhando para aquilo, acende uma velinha. Que entidade? É sempre o capeta? Não. É porque. É que essa é de mão esquerda. É de mão esquerda. Mas mão esquerda não é necessariamente. Eu falei demoníaco, mas. Porque é a maneira que é visto, né? Tá. Porque, por exemplo, isso veio antes da Igreja Católica, os daemons, por exemplo. Que você tem Andras, você tem. Andras é o que eu mais gosto, mas tem 88 demônios. Tá. Demônios da Goetia. E é meio que trabalhando com eles, nesse caso. Só que também tem um lado do bem, né? Porque, por exemplo, para você entrar em contato, supostamente, com alguma dessas entidades, você tem que primeiro conhecer o seu sagrado anjo guardião. E aí agora eu tô entrando no misticismo. Eu adoro essa parte também. Eu não sei se eu tô fugindo do assunto. Vai. Tá bom, sagrado anjo guardião. E aqui está a explicação mais humana do vídeo inteiro. Tira o incenso, tira o símbolo. Sobra um homem de meia de idade, cansado do trabalho, cansado de casa, que precisa de um motivo para sair no sábado. Os amigos estão lá. Bebem, riem, se ofendem de brincadeira. É um clube. Um jogo de mesa com roupa de mistério. Não tem nada de sobrenatural nisso. E talvez seja justamente por isso que funciona tão bem. Fim. Sagrado Anjo Guardião. Isso foi escrito, são um livro chamado 3 Grimórios Antigos, alguma coisa. Foi escrito lá em 1100. Que são, sei lá, 2.000 páginas te ensinando a acessar esse conhecimento. E aí o Aleister Crowley, lá em 1900, condensou isso um pouquinho, que teve o Golden Dawn, que ele entrou, depois ele foi expulso da Golden Dawn, formou a OTO e depois fundou a Astron Argentum, acho que ele foi expulso da OTO também, ou fez uma revolução lá. E aí tem versões condensadas. Do Sagrado Anjo Guardião, segundo o Grimório Antigo, você tem que calcular, isso é interessante, você tem que calcular o nome do seu Sagrado Anjo Guardião. Tu calcula isso? Calcula, é um saco, eu fiquei 2 dias pra fazer esse negócio. Tá. Você pega as suas informações zodíaco, faz um mapa astral, e aí você vai pegar esse mapa astral e colocar todas as letras do hebraico, distribuir no mapa, que eu acho que são 24 letras, agora não sei, e a partir disso você vai montar o nome do seu Sagrado Anjo Guardião com a numerologia, tipo um joguinho da velha. Tá. É uma loucura. E nisso você montou as letrinhas e aí você desenha o seu sigilo e meditar nessa porcaria do negócio, vai entrar em contato com o seu SAG, que é o Sagrado Anjo Guardião. E você precisa primeiro ter uma coisa real, uma alucinação, igual o pessoal descreve, pra, realmente conversar com essa coisa. Eu não consegui. De vez em quando eu medito pra tentar e não deu certo até agora. Vai ver que tu errou o nome. Pode ser. Vai ver que tu pegou o nome do outro. Cara, porra, esse moleque... Não, errei na conta, cara. Vacilou. Não... Presta atenção na diferença de tom agora. Até aqui ele estava desmontando de fora. A partir daqui, ele confessa que entrou. Curiosidade por uma ordem, um currículo inventado por uma inteligência artificial, 70 euros, estava dentro de uma ordem chamada de mão esquerda. Vela, sigilo, meditação diante do desenho de uma entidade. O cético que zoava virou o sujeito que sentou para meditar. Guarda essa fronteira. Ela vai importar no que vem. Pior que segundo o Grimório lá, isso pode dar ruim pra caramba. Fala que, você vai estar meditando. Tu se meteu nessa porra, cara. Tu é maluco? Cara, nem acredita, né? Eu tô debochado. Eu sou meio debochado, né? Tem hora que o bagulho te pegar, hein, viado. Pois é, eu fiz um ritual um dia desse assim de... De quê? Pra abençoar o meu amuleto de Hecate. Aí eu misturei... Então foi pra abençoar, tá tudo bem, né? Mas aí eu misturei com uma coisa, uns rituais do Crowley, fiz uma sopa de letrinhas de misticismo e gravei eu fazendo uma reza mística lá pra ir para as profundezas do inferno e ser abençoado por Lilith, enfim. Caralho. E bad trip. E é bizarro esse vídeo, porque eu postei ele e no vídeo pronto tem gemidos e tipo, como se fosse grunhidos de fundo. Na hora eu não ouvi nada disso, não tem nada editado, eu postei cru, né, o vídeo. E tem esses barulhinhos, parece coisa espiritual mesmo.
Aí nessas horas eu fico... Tu não acredita. Então, eu acredito variável, né? Alguns dias eu acredito mais... Eu aposto que eu sei porque tu não acredita, que nesse foi tu que adicionou os grunhidos, né? Não, cara, pior que não. Isso é muito bizarro. A galera pergunta, mas são tipo uns grunhidinhos mesmo. E teve gente relatando, pô, já ouvi coisa parecida e tal. Eu não gosto de sensacionalizar, né? Criar... Agora a linha que esse canal mais gosta de traçar. De um lado, o testemunho, calcular o nome do próprio anjo guardião, letra por letra, e não sentir nada. Isso é subjetivo, é interno, morre com quem viveu. Do outro lado, uma marca no mundo físico, um vídeo gravado cru, sem edição, em que aparecem grunhidos que ninguém ouviu na hora de gravar. A primeira reação é dizer, sugestão, coincidência, áudio ruim. Tá, mas repara que uma coisa é sentir, a outra deixa rastro no... Porque tudo que eu falo é documentado, vem de fontes que eu distribuo, se a galera quiser ver, pô, esse ritual aqui que ele fez, fazendo a dancinha, o sinal de socorro dos maçons, que é isso aqui, Amém, ó filhos da viúva e tal, que é o socorro. Como é que é o nome? Amém, ó filhos da viúva. O cara levanta a mãozinha e se tá numa briga de bar. Você faz isso, qualquer maçom que estiver lá vai te ajudar. Ou você faz assim com a mãozinha também. Mas ele nem presta atenção nisso. Aí eu falo, pô, isso tá aqui no material, toma o material pra vocês, se vocês quiserem consultar o que eu tô falando. Porque eu não gosto de inventar coisas, tem muito criador de conteúdo que fala muita abobrinha. E sabe que eu sou a pessoa que os maçons mais odeiam hoje em dia. Porque essa galera que fala, pô, eles são do demônio, os maçons nem ligam, eles acham engraçado. Mas quando você tá divulgando assim, material secreto deles, eles ficam frustrados. Eles estudam o quê? Eles estudam Bíblia? O que eles estudam? É uma sopa de letrinhas. Uma mistura de Bíblia com judaísmo... e juntam isso, são histórias da Bíblia. Então você tem um rito que é basicamente contando a história da Arca de Noé, que é o teatrinho que eles fazem. Ou o Hiram Abif, eu não sei de onde que puxa, mas tem um cara chamado Jacques de Molay também, que vem dos Templários. Eles basicamente juntaram tanto de coisa. Uma porrada de coisa. É muito material. Eu sou um noob, assim, né? Porque eu não tenho tempo nem paciência pra ler tudo. Você tem que ficar a vida inteira pra aprender a coisa toda. Então eu pego bem superficialzinho, assim. Se alguém me perguntar, eu não sou especialista. E o material tá lá pra quem quiser. E eu converso com muita gente, sabe? Na maior parte do meu trabalho investigativo assim, é conversando com gente. Então eu falo com muitos maçons, falo com gente de toda a sociedade secreta pra checar as fontes. Eu mando um treco pro cara e falo, pô, tá certo isso? Algum vai falar, não, você tá errado. Aí um fala que tá certo, eu vou pegando uma média, assim, né? Pra ver se o material te garante que esses caras... Um clube de bilionários, uma terra oca, um grau comprado e um ritual com grunhidos que ninguém sabe de onde vieram. O que disso é poder de verdade? O que é clube de amigos? E o que é a nossa própria vontade de ver segredo em tudo? O convidado diz que só acredita no que consegue checar em dezenas de fontes. Talvez esse seja o único método honesto: desconfiar, cruzar e só então decidir. Eu deixo você decidir quem, no fim, controla o quê. Mas se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu, se inscreve no canal, porque segredo guardado é o que não falta por aqui.